Oi, pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros em Revista, que vai ao ar toda quarta-feira, 19 horas, pela nossa BCC Television. Sempre tem, e felizmente conseguimos levar avante, o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com um elevado teor de cultura. Ao meu lado direito, o grande mestre mesmo, não é da boca para fora, João Anatalino, que no píncaro dos seus 14 livros teve a audácia de lançar 2 numa só noite. Depois a gente explica melhor isso para vocês. Quem é o João Anatalino? Quem é? João Anatalino, bacharel em Direito e Economia, mestre em Direito Tributário, membro da Academia Mogi Cruzense de História, Artes e Letras de Mogi das Cruzes. Aliás, Mogi das Cruzes é uma importantíssima cidade aqui no estado de São Paulo. Fundador da Associação Mogiana, Oficina de Aprendizes, que capacita, isso é um trabalho muito bonito que você faz, a inscrição de jovens carentes ao mercado de trabalho, que, como eu disse, lançou simultaneamente Fernando Pessoa e o Efeito Borboleta, e um outro livro, A Maçonaria e a Cabala, A Árvore e a Loja, a influência da Cabala nos ritos maçônicos, pela editora Madras. Você fala Madras mesmo ou Madras? É Madras. Eu falo Madras. Eu digo uma pessoa, não, é Madras. Eu falo Madras. E aí, muito obrigado por ter vindo de novo aqui, nos prestigiar nos lançamentos do teu livro. Mas me fala uma coisa, não é muito risco, muita audácia, muita valentia, não sei como é que você lançar 2 livros no momento econômico, não, falando sério, no momento econômico que nós estamos vivendo, turbulento pela política que nós estamos aqui permeando. Lançar 2 livros de uma só vez, não é um... O que deu na cabeça? Na verdade é assim, a valentia não é minha. A valentia é da editora. Maçonaria e Cabala não era para ser lançado agora, era para o ano que vem. Pô, mas a Madras resolveu aproveitar a Bienal. Não, e diga-se de passagem, está muito bonito. Ficou um livro bom. Está muito bonito, um esmero. Qual é o nome do dono da Madras que eu não lembro? Não? É o Wagner Veneziani. Wagner Veneziani. Ele realmente... É um intelectual muito conceituado. E aliás, os teus outros livros referentes ao assunto Cabala, maçonaria e tal, tem mais ou menos o mesmo padrão, ou seja, muito bom, um bom esmero. Sim. Eu acho que isso é fantástico. Sim, a Madras é uma editora muito conceituada, né? Grande, E ela publica assuntos específicos, né? Maçonaria, livros esotéricos, espiritismo. Esotérico. Então eles são especialistas, né, nessa área. E os livros que eles fazem são muito bons, né? São muito bem elaborados. Agora, o do Fernando Pessoa também é uma gracinha. Hein? É mesmo? Você gostou? Achei. Que bom. Achei fantástico. Primeiro, aqueles aforismos que você coloca situam bem cada página do livro. E a ideia é muito boa. Essa homenagem que você... Mas conta a história do Fernando Pessoa primeiro, depois a gente vai para o Cabala. O Fernando Pessoa foi assim, eu escrevi algumas crônicas, né, sobre o assunto, sobre diversos assuntos, né, relacionados, como princípio da identidade, efeito borboleta, bóson de Higgs, essas coisas científicas, mas meio esotéricas. Né? Por exemplo, bóson de Higgs é uma descoberta, né, o princípio que constrói a matéria, a energia. Né? É o que eles chamam a partícula Deus. Sim. Quer dizer, é o científico dando suporte ao espiritual. Exatamente. Então eu comecei a pensar em alguma coisa, e eu tinha lido há uns tempos atrás um poema do Fernando Pessoa, em que ele falava, se eu tivesse dito sim em vez de não... Se eu tivesse, que abre o teu livro, por sinal. Exatamente. Se eu tivesse me voltado para a direita em vez da esquerda, se eu tivesse feito isso ou feito aquilo, eu seria uma pessoa diferente hoje
E o universo todo seria insensivelmente diferente também. Aí eu pensei, mas isso aqui é um efeito borboleta. Em 1917, por aí, que ele escreveu esse poema, ele estava intuindo um princípio científico que foi desenvolvido muitos anos depois. Muitos anos depois, um cientista chamado Edward Lorenz desenvolveu uma matriz matemática chamada teoria do caos, de onde deriva o efeito borboleta. De onde saiu a ideia de que uma borboleta batendo as asas lá na floresta amazônica pode provocar um tufão lá na Baía de Tóquio. É uma progressão meio absurda, né? É absurdo. Meio não, totalmente absurda. Quer dizer, isso é uma metáfora, né? É uma metáfora, mas é o que fundamenta a teoria do caos. É uma matriz. Uma matriz que, se você quiser desenvolver ela filosoficamente, seria o seguinte: existe uma grande responsabilidade. É tanto engraçado, porque essas duas moças que passaram aqui antes de mim, PNListas, ela estava falando justamente essa moça aqui, a Milene, da responsabilidade dos nossos atos. Sim. Não é? De que, na verdade, tudo depende das nossas escolhas. São as nossas escolhas que constroem a nossa vida. Tudo é muito circunstancial, né? Exatamente. E a teoria do caos, ela trata exatamente disso. Ela mostra matematicamente que o universo é uma rede de relações. O universo ele é um tecido único, tecido pelas nossas escolhas, tanto filosoficamente como fisicamente através da junção dos átomos, né, das equações químicas, enfim, tudo que existe no universo, ele não é circunstancial. Quer dizer, é como Einstein dizia, Deus não joga dados. Deus não fica jogando dados aí para ver o que dá. Não é tão aleatório assim. Não é aleatório. O universo é um tecido único. Então, essa matriz de Lorenz, ela mostra matematicamente que realmente é assim. Quer dizer, não é que uma borboleta batendo a asa aqui, ela que vai provocar um tufão. Claro. Mas cada escolha que você faz, cada coisa ínfima que você pensa, faz, você está contribuindo para uma modificação do universo. Exato, não, justamente, reflete numa consequência. Exatamente. Ou seja, aqui você tem uma inferência, que a tua escolha é uma inferência, e que terá uma consequência que só Deus sabe qual será. Aquela história, por um segundo eu sofri um acidente, se eu tivesse escolhido o outro caminho, mas como é que você vai saber? Exatamente. Como é que você vai saber? Já deve ter te acontecido isso. Eu vou para a esquerda ou para a direita? Para a direita, pum, toma uma cacetada. Se eu tivesse ido para a esquerda, talvez se caísse uma pedra na cabeça, você não sabe. Exatamente. Aí tem aquela teoria, não é o destino e tal, paraná. Entra por aí, não? Entra por aí. Quer dizer, não é nem karma nem maktub, embora são duas proposições filosóficas também, que eu trato no livro, aí tem alguns contos, né, que mas se relacionam com isso. Mas qual dos dois? Você precisa falar qual dos dois, né? Por exemplo, o conto A Procura da Palavra Perdida é um conto cabalístico, baseado num conto do Jorge Luiz Borges, chamado Aleph, que o Paulo Coelho também usou esse... Entrou por aí. Entrou por aí. O Paulo Coelho fez uma metáfora lá, dizendo que ele juntou as crenças dele, né, de vidas passadas, de reencarnação, coisas assim. Então, o Aleph dele era para contar vidas passadas, né? Mas, na verdade, o Aleph, segundo Jorge Luiz Borges, o Aleph quer dizer, é a primeira letra do alfabeto hebraico. Os cabalistas acreditam que Deus fez o mundo com 3 elementos da sua essência: o som, a luz e o número. Então, por isso você vai encontrar na Bíblia várias referências a isso. Você vai encontrar Moisés, por exemplo, quando se encontrou com Deus lá no Monte Sinai.
Moisés perguntou para Deus, mas como é, eu só chegar lá no Egito e falar que Deus mandou tirar o povo de lá, eles vão perguntar, mas que Deus? Aí ele falou, eu sou. Você vai dizer para o egípcio, eu sou, manda tirar o povo do Egito. Quer dizer, ele não disse o nome dele, ele disse um verbo. Quer dizer, eu sou, agora o predicado desse verbo fica por conta de quem está tratando do assunto. Porque Deus, na verdade, é tudo isso. Ele é o universo. Então, os cabalistas acreditam que Deus era uma energia que se concentrou num átomo, num campo assim, tão pequeno, mas de dimensão tão infinita, tão pequena, que num certo momento aquela pressão, aquela energia, ele explodiu. É o Big Bang dos cientistas. Então, esse conto, A Procura da Palavra Perdida, trata dessa ideia e da nossa vida que está ligada a isso. Existe um outro conto aí, por exemplo, que é... Estamos falando do Cabala, maçonaria ou ainda do Fernando Pessoa? Não, os dois estão ligados. Os dois estão ligados. Tá. O Fernando Pessoa e o Efeito Borboleta, ele está ligado, só que ele foi desenvolvido em forma de contos. Eu peguei, por exemplo, acontecimentos reais e transformei em contos, mas desenvolvendo essa ideia, essa filosofia. Tem um conto, por exemplo, chamado Para Helena com Amor, que fala sobre um acidente de trem, com o trem dos estudantes, que ocorreu aí em Mogi das Cruzes, em 1972. Na época, inclusive, que eu era estudante lá, eu fazia economia lá na Universidade de Brás Cubas e perdi muitos amigos naquele acidente. O pessoal ia de São Paulo para lá? Indo para lá. Vai e volta. Eu não lembro como é que foi esse acidente. Sei que foi uma coisa... Foi uma coisa pavorosa, um acidente muito comentado na época. Morreram 17 pessoas e mais de 40 ficaram feridos. E foi um acidente realmente muito, muito grave. Aí eu bolei um conto em cima disso aí. E bolei alguns outros contos, né, em cima de outras ideias, né, do princípio da identidade, né, do uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E vários... É o jogador de futebol que costuma falar isso, né? O que é jogo, treino é treino. E escuta aí o Cabala, que eu acho que é... Porque aí você tem... Foi uma grande sacada tua, porque você tem 2 livros, embora que se unam num determinado momento, se fundem ali, Sim. né? Mas você tem um livro suave, né? De tons Fernando Pessoa, o teu tom, que é o que você também, você não quer se definir, mas você é um poeta, você escreve com muita sensibilidade. E tem o Cabala, que é um assunto já mais pesado, já é mais profundo, e que descortina uma série de, com aspas, segredos. Né? Vamos falar do Cabala, né? Do Cabala, da maçonaria. Em suma, existe realmente uma semelhança, ou um iniciou o outro aí? Mas não tenho dúvida, não tenho dúvida. A maçonaria é, na verdade, a maçonaria como hoje nós a conhecemos, né? Ela é um produto da Reforma Protestante. Ela nasceu com a Reforma Protestante. Nasceu assim como uma forma de... Peraí, desculpe. A Reforma Protestante é de 1700 e... 1500 e pouco. A Reforma Protestante? A Reforma. E a maçonaria não existia antes disso? Existia a maçonaria que a gente chama de operativa, que era uma espécie de sindicato dos construtores de igrejas. Esse sindicato desapareceu por volta de 1500, 1550, e no lugar entrou um grupo de intelectuais, de pessoas com certa
com uma certa assim, poder, né, na sociedade, que formaram assim, uma espécie de um grupo, uma sociedade teosófica, Certo. que deram o nome de maçonaria. Por quê? Porque eles pegaram a estrutura daqueles antigos sindicatos, antigas guildas de construtores de igreja, pegaram alguns ritos, algumas tradições. Como é que eles pegaram se esses ritos eram tão herméticos? Não eram tão herméticos Não? assim, não. Não, na verdade, a igreja controlava isso. Mas com a reforma protestante, isso vazou. Começou a vazar. Esses sindicatos, para poderem sobreviver, eles começaram a admitir pessoas da sociedade. Começaram a admitir militares, começaram a admitir intelectuais, cientistas. Tá. Por exemplo, Christopher Wren, um grande arquiteto inglês, um dos primeiros a entrar na maçonaria, ele era um arquiteto e provavelmente ele conhecia todas essas tradições e passes e, né, da maçonaria. Sinais então e tal, papá. Isso acabou sendo disseminado, né? E a maçonaria, como nós a conhecemos hoje, que nós chamamos de maçonaria especulativa, se transformou numa sociedade, numa escola teosófica, né, vamos dizer assim, que trata tanto de política, quanto de sociedade, quanto de filosofia, de teologia, quer dizer, virou uma mixórdia danada que hoje pouca gente sabe o que é. Mas vem cá, mas a maçonaria que a gente ouve de gente boa, que influenciou diversos movimentos Com certeza. exitosos pelo Brasil. Então, você pode mencionar alguns, porque eu sempre ouvi dizer que a maçonaria era algo, como eu te falei, hermético, muito fechado, e que quem não fala, só um reconhece o outro e tal, por toques, sinais, gestos, olhares e tal, isso aquilo. Então, fica aquela aura de algo muito secreto. Sim, de uma sociedade secreta, né? Muito secreto. Na verdade não é assim, a maçonaria ela não é uma sociedade secreta, ela é uma sociedade discreta. É uma sociedade que, claro, ela confina as pessoas numa determinada tradição. A gente se reconhece como maçom, tem os seus toques, tem os sinais, suas palavras, e tudo, mas aquilo ali são senhas de reconhecimento. Como os advogados têm, eles não têm o seu latinório, aí, né, as suas senhas particulares. Que eles uma verborragia, né? Exatamente. Então, a maçonaria tem, a teosofia tem, a sociedade, várias sociedades, né, desse mesmo tipo, têm as suas senhas de reconhecimento. Desculpe, levando o assunto ao chão, é quase que uma identificação de tribo que os garotos fazem hoje. Isso, exatamente. É para se reconhecer. É uma coisa que vem já, principalmente de muito tempo já, de milênios. Em Israel, por exemplo, já existia esse tipo de tradição, né? Por exemplo, os israelitas, eles brigavam muito entre si, né, nas 12 tribos. E houve lá a Bíblia, inclusive, conta essa história. Houve uma guerra entre as tribos lá, e tinha uma tribo lá que tinha um sotaque diferente das outras. Tinha uma palavra chamada Shebolem, e que essa tribo não sabia falar direto essa pronúncia. Então, essa tribo mandou alguns espiões para ver o que os inimigos estavam fazendo lá. Aí eles pegaram o espião e falaram: você não é israelita, você é danita, é da tribo inimiga. Eu falei: não, eu sou israelita. Eu falei: negativo. Então fala Shibolé. Quero ver se você consegue pronunciar. Quer dizer, então, esse tipo de coisa... Aí... não soube falar, perdeu a garganta.
E é assim, então, a maçonaria adotou, né, essas tradições, esses sinais e tudo, mas é uma coisa mais Mas de tradição. pelo que eu vejo, você é uma pessoa bastante enfronhada e tal. E a maçonaria hoje, vamos falar hoje. Depois a gente fala da relação Sim, sabe. cabala-maçonaria, que para mim cabala é uma coisa muito importante, muito preponderante, né, Sem dúvida. na religião israelita e judaica. A maçonaria hoje continua tendo a influência que teve no Império, nos movimentos e tal, ou já pela sua, como é que eu posso dizer, já estendeu em demasia, abriu demais? Como é que você vê hoje, você que é um especialista no assunto? Na verdade não tem mais essa influência. Muitos políticos, muitas pessoas que estão no governo, ou que fazem parte, né, das organizações ou da estrutura do poder, são maçons. Mas a maçonaria como instituição, ela não tem mais a influência que tinha anteriormente. Do que teve, por exemplo, na Proclamação da República, que teve na Proclamação da Independência. Ela teve, como instituição, ela realmente influiu. As primeiras constituições do Brasil, tanto a imperial quanto a republicana, ela foi feita sob a égide da maçonaria. Há dentro dessas constituições muitos preceitos maçônicos. Mas com o tempo ela foi perdendo, né? Talvez até por essa abertura. Abriu demais, trouxe muitas pessoas sem... Não souberam separar o joio do trigo? Exatamente. E acabou... É isso que acontece, porque normalmente quando você abre em demasia, você corre o risco de trazer, sem uma, desculpa a rima pobre, porcaria. É verdade. E acabou se politizando demais também, né? E as pessoas hoje, elas... Sim, eu já ouvi muita gente dizer, olha, eu vou entrar na maçonaria porque eu vou ganhar isso, vou ganhar aquilo, eu vou ganhar votos e tal. Eu espero que isso não seja verdade. Não é verdade. Aliás, a pessoa que entra lá pode estar esperando isso, mas não vai conseguir. Até porque são tantos candidatos, a estrutura está tão difusa hoje, que se alguém esperar ser eleito porque entrou para a maçonaria, ele está perdendo tempo. Está perdendo tempo. Tá perdendo tempo. E eu espero que seja perdendo tempo mesmo, porque se locupletar, né, Exatamente, de uma entidade tão generosa quanto essa, ou pelo menos essa é uma das finalidades, né? É um pecado. Bom, rapidinho, qual é a ligação que existe entre cabala e maçonaria? Por gentileza? Na verdade, a cabala ela entrou na maçonaria nos seus ritos. Toda a cadeia iniciática da maçonaria, a esotérica, ela é fundamentada na cabala. A própria conformação, estrutura física do templo maçônico, ela eu mostro aí no livro, que ela é uma cópia escarrada da árvore da vida, da cabala. É uma estrutura, né? A árvore da vida na cabala é um desenho filosófico do universo. É um mapa segundo o qual, acreditam os cabalistas, Deus constrói o universo. São 11 esferas, né? 10 esferas de manifestação divina e uma de sabedoria. Então, o templo maçônico, se você for visitar, você for verificar, ele é mais ou menos nessa conformação. Tem lá uma estrutura e ele é composto por 3 triângulos superpostos um no outro, que são a mesma coisa da cabala. Na árvore da vida são 3 triângulos superpostos um no outro, cada um emanando energia para o outro. Então a ideia é essa. E em cada grau da maçonaria, você vai encontrar proposições e ideias cabalísticas.
Por quê? Porque por isso é que eu disse que a maçonaria ela é um produto da reforma. Quando houve a reforma protestante, houve uma perseguição muito grande em cima dos judeus. E muitos judeus entraram para a maçonaria como forma de defesa pessoal. Porque a maçonaria naquela época congregava pessoas importantes, reis, príncipes, generais. Então, muitos intelectuais judeus entraram na maçonaria para se proteger. E levaram para a maçonaria princípios cabalísticos. Então, uma boa parte de hoje, de alguns ritos, rito escocês, né, que é praticado na maçonaria, rito do arco real, são fundamentados em cima de propostas ou de ideias cabalísticas. Quer dizer, eles se aliaram e impuseram. E puseram. Meu cara, A proposta quase espiritualista isso, né? da maçonaria está em cima da cabala. Vamos dizer assim. Que bacana, hein? Mas olha, parabéns pelos 2 livros, mas o da Cabala é, de fato, até pelo grosso calibre, né? Tem muitas informações preciosas que tanto o sectário, o maçom ou o judeu, ou então o mero curioso em termos históricos, vai ter ali um banhaço de informações muito importantes, e o que é mais importante, no meu modo de ver, informações precisas, valiosas e honestas, muito bem fundamentadas, que o João não é brincadeira. 14 livros nas costas, uma pessoa muito influente na sociedade de Mogi das Cruzes, muito querida, eu sei disso, e eu posso ter a honra de dizer que é meu amigo, por isso que eu sei de tudo isso. Aliás, se bom conteúdo não tivesse, aqui ao meu lado direito, vocês sabem disso, ele não estaria. Mestre João, mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, pelo teu deslocamento, que é uma loucura vir para cá. Uma cidade tão tranquila, você vem para cá nessa loucura aqui. Mas olha, muito bom. Por gentileza, receba todos os nossos agradecimentos de todo o coração. Eu é que agradeço e fico muito honrado em encontrá-lo de novo, né, pela terceira vez, né? Você abrir esse espaço para mim, logo te dá um crachá, logo te dá um crachá, você já nem vai direto. Então, bom, foi uma honra e uma satisfação falar com você e com seus specnautas, né? Muito obrigado. Até o próximo ou aos próximos? Até os quem próximos. sabe, né? Se o grande arquiteto do universo, né, como a gente chama, nos permitir, voltaremos aqui quantas vezes for. Haverá de permitir, primeiro porque você merece, segundo porque nós precisamos. Valeu? Muito obrigado a todos. Luciana, Márcio, Verão, agradeço a todos vocês pela atenção de nos colocar nas maquinetas desses pequinautas maravilhosos. Maria Estela Guedes, que através do site www.com, situado em Lisboa, nos insere totalmente no universo lusófono e que nos dá uma grande audiência e, acima de tudo, que é melhor, muito gabaritada. João, muitíssimo obrigado. Pessoal, obrigado pela atenção, paciência e até a próxima. Tchau, tchau.